Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, RB Notícias, aliás, Rio Branco Notícias, olha o mau costume, Rio Branco Notícias, o seu novo programa da TV Rio Branco. Agora são 11 horas e 55 minutos no Acre. Faltam 5 minutos para as 12 horas. Bom dia para você que nos prestigia na nossa capital, Rio Branco, e também você do interior, né? Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nesses municípios, nós chegamos diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, ou ainda pelo YouTube. Zacarias, eu estou muito contente que a nossa audiência no Vale do Juruá aumentou muito nos últimos dias. Que bom. Graças a Deus. Certamente hoje a audiência, Deus queira. melhorou ainda mais. Com né? certeza. Um abraço para os nossos cruzeirenses. Estamos aqui a conversar com um cruzeirense de nascimento, né? E de opção. 56 anos. 56 anos. Zacarias, afinal de contas, lembra da pergunta feita na virada do bloco? Sim. Qual o melhor caminho? Ou, se possível, se conseguir, então, unir as duas coisas, melhor ainda, é isso? Sim. Na verdade, são 4 coisas que compõem um grande treinador. Um treinador, qualquer um, quer dizer, um técnico de futebol, né? Mas é exatamente isso. Eu acho que os 4 ingredientes para ser um treinador seria ele ter sido um ex-atleta, até mesmo que não seja de grande destaque, craque, mas ele precisa conhecer a atmosfera de um ambiente, dentro de campo, vestiário. Durante o jogo. De repente, como ele pensar como 11 pensam diferente, os outros 11 que não entram em campo também pensam. E tem mais ou menos esse detalhe, isso é um ponto. Outro ponto, aí sim, precisa estudar, né? Precisa ser uma pessoa que estude. Agora, tem mais 2 pontos, né? Interessante. Ele precisa ter um cérebro matemático. Ele precisa saber calcular, equacionar muita coisa, principalmente relatividade, um monte de coisa. Ele todo o tempo tomando decisões em questões, em situações de altíssima pressão. Em pouco tempo. Tem hora que você não tem tempo para pensar, refletir. Exatamente. Agora, para ser um grande treinador, ter um grande nome como treinador, eu deixei a 4ª. Né? A opção, tem que ter, opção não, 4º ingrediente, ele tem que ter um grande elenco. Então, ninguém jamais vai Não necessariamente nessa ordem, né? Mas é importante. Eu acho que o último, mesmo que tenha todos esses atributos, sem um grande elenco, não se faz. Não se faz. Então, ele tem que saber escolher um grande elenco, atletas especializados em cada posição. E aí depois vem as secundárias, né? Escolher ali o esquema tático que ele quer trabalhar, né? A estrutura do clube. Tudo isso compõe a carreira de um treinador. E depois mais umas outras coisas, né? Que vai compor a carreira de um treinador, o relacionamento dele com a torcida, com atletas, com empresários, com a crônica, com a arbitragem. Então, ele vai ter que ser... é muita coisa para poder ser um treinador de renome. Deixa eu te falar, eu vou relembrar aqui uma cena que aconteceu há mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos 4 a 5 anos. Você tinha acabado de perder um jogo importante na 2ª divisão contra o Independência, e nós chegamos para fazer a entrevista contigo, e o pessoal estava saindo já. E você, antes de mais nada, pediu, você não determinou, poderia determinar, você era o presidente, era o treinador, mas pediu aos atletas que não saíssem antes de conceder a entrevista. Aquilo me chamou a atenção, porque eu me coloquei no lugar dos atletas. Eu, como atleta, talvez não ficaria para falar de algo que eu perdi. Se tivesse vencido, ótimo, seria o primeiro a me escalar. Porque não acontece isso, né? O time ganha, todo mundo quer dar a entrevista. O time perde, todo mundo some, né? Sim. E você pediu para que todos eles permanecessem lá à disposição, não só da nossa equipe, mas de todos os outros meios de comunicação que estavam a esperar, então, uma declaração. Não precisava ser uma entrevista. Uma declaraçãozinha de 30, 40 segundos. É importante isso. E ali você me conquistou também. Mas Muniz, tem coisas que são definidas. Então, o futebol, ele escolheu ter como base nele um tripé, justamente para... Se é 4 pernas, você pode tirar uma, até uma mesa de 4 pernas se equilibra em tirar uma, é possível.
que ela se equilibre nas outras 3. Mas quando é um tripé, se você tirar uma, as outras 2 não se equilibram e caem. Por isso que o futebol é equilibrado em um tripé. Isso aí é cientificamente comprovado. Quem ignora isso, ignora o futebol. Então, é clube, torcida e crônica. É isso que faz o futebol funcionar. Quem liga um ao outro é a crônica. Então, o clube sem a crônica vai virar algo, vai cair no anonimato. Sim. Né? A torcida sem a crônica sequer vai saber o que o clube está fazendo. E a crônica sem o clube e sem a torcida, ela não tem o material. Tem que ter Então, nós praticamente somos um só. Uma sincronia aí, né? Um sincronismo. Então, a atenção ela tem que ser... Ninguém sabe quem que é mais especial. Sim. Se é a torcida, se é a crônica, se é o clube. Então, os 3 que formam... Esses 3 pernas aí, que sustentam o futebol, não se derem atenção, é pagar e assinar que é uma célula cancerígena quem faz isso. Agora, como, Zacarias, buscar esse ponto de equilíbrio, principalmente nos momentos mais difíceis? Cobrança da torcida, os resultados às vezes não estão vindo. E aí, como administrar tudo isso? Sem deixar a peteca cair, sem ser deselegante. Ô Muniz, você estudou, você sabe. Tem que estudar. Por que eu fiz aquilo? Porque durante o meu curso de treinador, teve uma matéria sobre roteiro do treinador com a crônica. Aí você aprende. Então, você aprende, você bota em prática. Você acha que se eu não tivesse feito esse curso, eu faria aquilo? Por mais que talvez eu tivesse dado um coice, eu ignorante. Então, eu aprendi. Né? O ensino educa a gente, muda o comportamento. Então, aquilo ali é fruto de estudo, está no diploma, está nos meus modos, que eu estudei, guardado comigo, né? Assim, eu mudei com a arbitragem também. Pois por que você tomou a decisão de não comentar a arbitragem, o time ganhando ou perdendo? Exatamente, porque eu também fiz uma matéria no curso de treinador que está lá o roteiro do treinador com a arbitragem. Então, você acha que não resolve, não ajuda em nada ficar criticando a arbitragem durante ou depois do jogo? Segundo meus professores, não. E eu achei... O resultado não vão voltar, eu briguei com a arbitragem, fui expulso ainda, já um dia desse peguei um cartão também, porque queira ou não queira, a gente sai um pouquinho. Sim. Só que hoje, praticamente, quando eu vou a campo, eu vou colocando em prática o que eu estudei. Ou seja, eu tenho 20 horas, uma matéria de 20 horas teórica, roteiro treinador com arbitragem. Então, só que os frutos disso aí foi excelente. Hoje, a gente conversa abertamente com a arbitragem, eu percebo que há um respeito da parte dele. Isso é bom também, né? Que eles adquiriram se você respeita, acaba sendo respeitado também. A partir do momento que eu comecei a respeitá-los, eu fui respeitado também. Então, tudo isso é fruto de estudo. Melhora essa relação, né? Então, naquele dia, aquela minha atitude foi fruto de um estudo, né, vamos dizer assim, contemplado lá nos meus diplomas. Tá. Você não precisa falar muita coisa, só concordar ou não. Em conversa com outros treinadores daqui, de fora, eles afirmam que boa parte dos problemas entre arbitragem e comissão técnica boa parte acaba sendo gerada por falta de habilidade do quarto árbitro. Você concorda com isso também, às vezes? Eu posso concordar. É que esses últimos anos, os quarto árbitros, eu não sei por que esses quarto árbitros não vão ser primeiro árbitro. Os que têm passado têm sido tão educados. O que a gente pergunta, eles resolvem. Às vezes eu preciso de um tempo, eles resolvem. Quando eu estou ali um pouquinho errado, eles vêm, eles auxiliam no... Essa conversa é legal, né? Ela é salutar. Pelo menos com a gente, o atleta ali se levanta um pouco, ele vem, orienta, sabe? Eu já teve conversas que eu tive com o quarto árbitro, que inclusive assim, tipo uma resenha, que a gente não pode nem falar aqui. Tudo bem, na hora do respeito e tudo. Sim. Inclusive a gente discutindo uma regrazinha ali, dentro da regra, e até o ponto do árbitro dizer assim, então tá, mas a interpretação é nossa, então você fica quieto. Eu já tá bom para os outros. Então, é muito bom isso. A partir do momento que a gente estuda, a gente compreende eles. E eu acho que eles também compreendem a gente. Legal. Zacarias, afinal de contas, qual é agora vamos mais para o dia a dia, né? Vamos, sim. Qual é a expectativa sua como presidente, como alguém da comissão técnica, treinador, em relação à disputa desse ano? Nós teremos um campeonato diferente,
11 equipes. Podemos dizer que pelo menos uns 5 ou 6 clubes estão nivelados, têm chances de buscar essa conquista. E aí? Esse é um campeonato muito assim... É ruim de analisar esse campeonato, porque nós temos 2 clubes grandes na capital, né, que é Atlético e Galvez. Esses clubes têm um peso gigantesco, são grandes. Conquistaram os últimos 2 campeonatos. Só que nós temos outros 2 aí, campeão e vice. Sim. Né? E aí nós temos mais um outro clube que até, acho que ainda hoje, todo mundo considera como as 4 forças do campeonato acreano ainda é Atlético, Rio Branco, Galvez e Plácido de Castro. Então tem esses 4 aí que é considerado as 4 maiores forças. Sim. Mas o Humaitá que veio da forma Maitá que foi veio, uma surpresa para ti ano passado? Com certeza, mas eu sabia que o investimento, quando começa a gente ver as entrevistas, a gente sabia que o Humaitá vinha forte, vem forte de novo, né? E hoje mais calçado aí com o aporte financeiro, né? da Copa do Brasil, né? O Rio Branco com o Neto, que é um exímio administrador, tem, né? Vai vir forte também. E o Atlético e o Galvez, que não fica por baixo, 2 grandes clubes com grandes, né, diretores acostumados a disputar competições nacionais, mas o Plástico, sem esquecer, né, que Andirá, né, o São Francisco, o Vasco, né, vai vir forte, o Adesga, né, que tem uma cidade por trás. Né, então é um campeonato meio complicado, deixar ver aí como é que vai sair. Essa forma de disputa tem seu aval? Ela é mais justa? O Muniz, eu acho que a forma de disputa não tem um aval de ninguém. Né? A gente aceita por causa das condições. Nós temos 2 estádios. Isso. Se nós tivéssemos mais estádios, tenho certeza absoluta que a forma seria outra. Todo mundo, acredito, pelo que a gente vê, gostaria de ter outra forma. Tem o aval da gente pelas condições. Você queria, por exemplo, pontos corridos? Eu gostaria. Seria o ideal. Todos contra todos, turno e retorno, se a gente porque tivesse... todo mundo tem mais chance, então. Sim, né? Com certeza. E todo mundo gostaria. Assim. Agora tem um detalhe, o campeonato fica mais oneroso nesse caso, né? Não, pois fica mais oneroso e também, sem dúvida, imagine se nós tivéssemos 6 estádios, muito provavelmente seria assim, porque nós teríamos uma rodada completa numa data só. Vou mais além. Você gostaria de disputar metade dos jogos lá em Cruzeiro do Sul? Com certeza, não tenha dúvida. A gente nem... Seria melhor para o Nauas? Com certeza, jogar em casa, torcida, e principalmente agora, depois que a gente ficou um pouco mais experiente, se o elogio serve, a crítica serve muito mais ainda. A responsabilidade aumenta. Se você tem luta para não perder fora de casa, imagine em casa. Então, tudo isso aí era muito bom. Vamos imaginar como uma reversão, então, desses valores, ou a inversão. Digamos que alguns clubes aqui da capital, os mais famosos, fossem fazer pré-temporada em Cruzeiro do Sul e disputar jogos lá com o Nauas. Como seria? Eu acho que alguém ia sentir o gosto amargo de fazer isso. Difícil estar longe de casa. Né? Apesar da cidade acolher aquela a gente. Música do Evandro Mesquita, longe de casa mais de uma semana. Exatamente. Nesse caso é mais de um mês, né? Mais de 2 meses. Aí. E lógico, acho que é a vantagem para quem está em casa. Nunca ninguém está mais, por mais que a gente seja, né? Todo mundo quer estar na sua própria casa, jogar em casa, treinar em casa. Eu acho que deve ter muito talento lá em Cruzeiro do Sul que a gente não consegue achar, justamente por estar longe, né? Mas a gente tem uma esperança. Eu vejo muito esforço, né, da parte, né, assim, principalmente do governo aí, de colocar esse arena. Infelizmente, esse ano não foi nem por conta, aí a empresa não entregou. Estava contando que a empresa entregasse isso. Porque ele é mais resistente à chuva, né? Sim. O estádio é bem mais resistente. Né? E a gente fazia a nossa pré-temporada lá. Mas eu acho que em breve a gente joga em Cruzeiro do Sul, tenho certeza absoluta. Esse é o sonho. Esse é o sonho. Zacarias, exceto alguns casos isolados, não vem aqui o caso, mas a maioria dos clubes, seja da capital ou do interior, tem assim um carinho especial pelo Nauas. Isso acontece por um acaso? O que acontece? O que está por trás de tudo isso? Olha, eu acho que isso aí é algo da natureza, porque o Nauas também na época que jogava amador, não tinha torcida própria, ou seja, eram 8 clubes amador, então a torcida do Nauas era os 7 que não estavam jogando, se juntava a torcida do Nauas para torcer, vamos supor, Nauas e São Cristóvão. Então, era a torcida dos outros clubes tudinho contra a torcida de São Cristóvão. No outro dia que o Nauas ia jogar com o Juruá, aí se juntava a torcida do São Cristóvão com as outras para torcer contra o Juruá. Então, o Nauas sempre foi um clube assim,
que agregou pessoas. Todo mundo tem carinho. Eu treinei no CT daqui de Rio Branco, treinei quase todos já. Na estreia do Nauas, fiz a pergunta porque na estreia do Nauas, no campeonato profissional, em casa, contra o Independência, eu fui lá assistir, acho que foi no estádio lá, no Totão, e eu vi ali a potência. O quanto o torcedor cruzeirense prestigia seu time. Sim. Não foi nada fácil. Você lembra desse resultado? 2-2, um jogo bem disputado, do início ao fim. Pegado. Evidentemente que hoje os times são diferentes. O Nauas não tem mais nenhum jogador daquele, assim como o Independência. Mas foi um jogo muito bonito, do início ao fim. E foi assim. Esse filme se repetiu praticamente em todos os jogos do Nauas, inclusive contra o Rio Branco. Mas acho que o resultado também um empate, eu não estou lembrado se o 2-1 para o Rio Branco, mas também foi um jogo difícil, dificílimo, inclusive, disputado já decidido nos acréscimos. O Nauas sempre foi difícil ser batido em casa. Eu não sei, os clubes carregam essa mística assim, né? O Nauas não é diferente. Até lá no início, o Nauas foi criado por uma ideia de ser clube humilde, de não dançar dentro do próprio clube, mas sim dançar nas ruas, né? Então, o Nauas sempre teve isso. E aí, essa força popular ajuda, o Nauas sempre vai ser um time guerreiro. Nós tivemos aí, de 2014 até 2018, né, uns times muito assim abaixo do Nauas, mas eram garotos. Sim. Né? E você vê o pessoal tão forte que hoje esse pessoal lá do Nauas, de Cruzeiro do Sul, poderiam estar aqui. E não estão por uma questão, vamos dizer assim, de garra. Hoje são empresários, uns são médicos, outros são advogados, outros seguir as vidas, ou seja, está todo mundo trabalhando. Hoje o que impede daquele time do Nauas, que a gente começou ali com os garotos de 16, 17 anos, são as profissões, as ocupações deles, as responsabilidades deles. Hoje nós temos atleta que é motorista do prefeito de Cruzeiro do Sul, né, o Dudé, mandar aqui um abraço para ele. Então, assim, essa força, quando você, principalmente o Nauas, sempre procurou pessoas de altíssimo nível de responsabilidade, trabalhadores. Então, quando alguém se dedica a trabalhar, sustentar, pingar o suor do rosto, se esse atleta souber jogar bola, vai ser arraçudo, vai ser um atleta de garra. E para quem não sabe, eu não lembro, gente, todos os clubes da capital, inclusive o Rio Branco, Atlético, já apanharam para o Nauas lá, inclusive, todos. Só falta ainda o meu Independência. Escapou já várias vezes. Aliás, há 2 anos, quero aqui agradecer a sua preferência, você poderia ter convidado outros clubes que estavam na crista da onda, como o Rio Branco, o Atlético, que era o atual campeão, chamar o Plástico de Caixa, é um osso duro de roer também. Você convidou a Independência para 2 anos no aniversário do Nauas, do Cruzeiro do Sul, fazer aquele jogo festivo. Sim. E quase que a gente perde, mas conseguimos arrancar o empate. Então, e aí, né, mandar um abraço a Elimane. A Elimane vai e me mata. Eu levou os melhores jogadores que tinha aqui para vamos homenagear o Zacarias lá. Quando chegou, Careca tava, o alemão. Uma verdadeira seleção. Sabe? E a gente estava treinando lá, acho que o Independência deixou por menos ali para não carimbar a nossa, né, mas foi um jogo bem disputado. Foi um jogo bem disputado. Eu acho que correspondeu à expectativa dos cruzeirenses. Com certeza, sim, com certeza. Eu acho que foi uma das maiores partidas que já teve no último tempo lá em Cruzeiro do Sul. Zacarias, para encerrar, eu lembro que você, há uns 4 anos, você tentou introduzir um novo sistema de jogo, porque eu acho que eu pouco, quase nada entendo de futebol lá, Entende muito. Eu digo dentro das 4 linhas, mas tão importante quanto o esquema, o sistema é a variação, Sim, né? Sim. E você conseguiu ali implantar um novo sistema de jogo e depois foi abrindo mão, não sei se você vai voltar agora, era assim, onde tinha a bola, tinha pelo menos 2 ou 3 jogadores para fazer aquela triangulação. Ali você evita drible, quando você evita drible, você evita um pontapé de lá ou para cá. E você conseguia também fazer essa mudança de direção, virar o jogo com muita tranquilidade. Isso confundia a marcação, aliás, não tinha marcação nesse caso. Se desgastava menos fisicamente e provocava o desgaste no adversário para depois, no outro momento, você sufocar até a morte, como diz assim. Mas, evidentemente, precisa mais jogadores, tempo para treinar, e isso acho que acabou atrapalhando seus planos, foi isso? Logo no começo ali, era com garotos. Sim. Então, e como os garotos eram meio meigos, eles me ouviam com mais facilidade.
A partir do momento que um garoto ou outro teve que sair para estudar e a gente começou a mesclar, e aí começa a ficar um pouco mais difícil. E também, a gente como treinador, você acaba se perdendo um pouco nos estresses do dia a dia. Mas, ao longo, a gente foi estudando cada vez mais, e também a necessidade de uma comissão técnica mais robusta, para a gente dividir as funções ali. Também a gente não tem ainda não tivemos essa condição. Isso atrapalhou muito. Mas, talvez eu vou dar expor aqui, revelar aqui um segredo. Na verdade, esquema tático, a gente não tem o da gente. A Europa, ela não admite que treinador tenha seu esquema tático. Existe esquema tático como existe objeto. Você vai na loja e compra, você escolhe. Sim. Então, eu escolhi um que é usado por grandes treinadores. E aí você passa a se aprimorar e tudo isso que você está vendo é o que eu vi em alguns que comprei a ideia e trouxe. Nós não desistimos disso ainda, nem vou desistir. A gente vai tentar implantar. Agora, quando o jogador é um pouco mais cascudo, ele vem com vícios. O Brasil é cheio de vícios. Esse é o problema. Esse que é o problema. Então, você perde muito tempo com isso. Né? Então, se você vê aqui, só para colocar, se você perguntar qual é a maior virtude do Pep Guardiola ao próprio Pep Guardiola, ele vai dizer assim, a minha maior virtude é desmanchar sistemas. Então, antes de ele montar o sistema dele, ele tem que quebrar esses sistemas velhos para poder limpar, zerar, dar um reset ali e aí começar. Conversei aqui com o Zacarias Lopes, presidente do Náutico Esporte Clube, presidente, treinador, preparador físico e outras coisas mais. Zacarias, foi um prazer recebê-lo. Parabéns pelo seu trabalho. Prazer. Sucesso para ti nesse campeonato que começa na semana que vem. Prazer todo meu. Quero abraçar aqui a cidade de Rio Branco, que tem sido carinhosa demais com a gente, mas também quero mandar um abraço bem caloroso lá para os meus conterrâneos, minha cidade de Pedro do Sul e todos os municípios ali do Vale do Juruá. O prefeito César, que está mandando atletas. Taumatu, que temos jogador de lá. Guajará, que temos jogador de lá. Guajará na Amazônia. Então, mandar um abraço a todos. Uma satisfação muito grande. Estou muito feliz com esse trabalho. Um prazer recebê-lo. Rapidinho, você te falou que tinha uma carta do ex-governador Lei Cameli. Essa carta está contigo aí? Tenho essa carta. Vamos apresentar essa carta ao governador. Vamos, certamente ele vai gostar dessa surpresa. Vai ser um momento muito emocionante. Saber que o tio dele gostava muito de você também, como bom cruzeirense. Está assinado com a mão do governador, mandou para mim e mandou consertar o Náutico e depois que eu consertasse, procurasse ele. A hora é agora. Me emociona, não deu agora tempo. Ou nunca. Vamos lá então. Mas contenha-se, viu? Senão eu vou acabar chorando também. A gente volta amanhã se Deus quiser. Então todos uma ótima tarde e continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Boa tarde. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.